Oi, você já viu que no mundo da mecânica nós estamos sempre rodeados por máquinas? Elas fazem parte do nosso dia a dia e é através delas que o nosso trabalho é feito. Por isso, as máquinas precisam muito cuidado no trato e manutenção. Para algumas delas, de tão antigas, nem há mais peças para manutenção e é necessário fazer adaptações. Por isso, também no trato com as máquinas, muitas vezes você precisa lidar com medidas desconhecidas. E esse é o tema da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver o que são correias abertas e cruzadas. Vai ver também que as máquinas podem ter várias combinações de polias e correias. E vai aprender como calcular o comprimento de uma correia que está faltando na máquina. Oi, eu sou o Silvio e estou trabalhando nessa empresa especializada em reforma de máquinas. Esse daqui é o Tito. Ele é novato, mas é muito esperto. Oi. Agora você em casa preste atenção, porque a nossa teleaula está apenas começando. Esse trabalho de reformar máquinas não é fácil, não. As pessoas que mantêm esse tipo de negócio têm que ter muito conhecimento e, acima de tudo, muita criatividade para resolver os problemas que aparecem. Na maioria dos casos, as máquinas apresentam falta de peças, não tem desenhos e nem esquemas. Algumas já vêm com parte de seu conjunto mecânico tão gasto que é preciso trocar inteiro. Tem outras máquinas mais antigas, como essa daqui, por exemplo, que quando alguma peça original quebra, como você sabe, não é fácil encontrar outra igual no mercado. Aí tem que se fazer adaptações. E a tarefa do mecânico é justamente fazer as adaptações dessas peças e dispositivos, ou seja, modernizar a máquina para que ela possa ser usada com mais eficiência. Por favor, que tipo de máquina é essa? Esta é uma plana de mesa. E as peças são todas originais? A maioria das peças é original. De quando é essa máquina? De 1952. E funciona bem? Perfeitamente bem. Obrigado, hein? Como você pode ver, no ramo da mecânica, máquina antiga não significa máquina fora de uso. Tito, eu queria mesmo falar com você. Pois pode falar. Ainda ontem chegaram umas máquinas aí, e de modo geral elas estão em bom estado, a não ser pelas correias que faltam. E a gente vai ter que colocar essas correias. Então o que eu quero de você é ver se você pode calcular o comprimento dessas correias. Você já trabalhou com isso? Acho que sim, né? Por qual máquina a gente começa? Vem comigo que eu vou te mostrar. Você pode começar por essa máquina aqui, Titão. Ela tem um conjunto de duas polias iguais, essa e essa aqui atrás do motor, que devem ser ligadas por meio de uma correia aberta, tá? Certo. A primeira coisa que você deve fazer é medir o diâmetro das polias, essa e a outra, e a distância entre os centros dos eixos. E depois, com essa medida, fazer um desenho. Tudo bem, acho que eu consigo. Nas máquinas, você pode ter várias combinações de polias e correias. Assim, é possível combinar polias de diâmetros iguais, movidas por correias abertas e correias cruzadas. A razão para cruzar as correias é inverter a rotação da polia. Pode-se também combinar polias de diâmetros diferentes, a fim de alterar a relação de transmissão, ou seja, modificar a velocidade, aumentando-a ou diminuindo-a. Esse tipo de conjunto de polias pode, igualmente, ser movimentado por meio de correias abertas ou correias cruzadas. Depois que você mediu o diâmetro das polias e a distância entre os centros dos eixos da máquina que está faltando as correias, faça um desenho como esse utilizando as medidas. Agora, analise o desenho. O que você vê? O comprimento da correia corresponde ao perímetro da figura que você desenhou, certo? Analisando a figura, dá para notar que a área de contato da correia com a polia está localizada nas duas semicircunferências. Vamos considerar então as duas semicircunferências como se fosse uma circunferência. Assim, calculamos o perímetro da circunferência e depois somamos os dois segmentos de reta correspondentes à distância entre os centros dos eixos. E isso tudo pode ser colocado numa fórmula matemática que vai facilitar o cálculo. A fórmula é essa: L igual a π vezes D mais 2 vezes C, onde L é o comprimento total da correia, π vezes D é o perímetro da circunferência e C
é a distância entre os centros dos eixos que corresponde aos dois segmentos de reta. Gravaram a fórmula? Com esta fórmula, eu vou poder calcular o comprimento da correia. Agora é só substituir os valores que eu já tenho. Bom, para achar o comprimento total da correia, que é L, eu já sei que as duas circunferências têm 20 de diâmetro e que o número π tem aproximadamente 3,14. Também sei que a distância entre o centro dos eixos é 40. Então, L vai ser igual a 3,14 vezes 20 mais 2 vezes 40. Fazendo as contas, eu chego a L igual a 62,8 mais 80, que dá 142,8 centímetros. O comprimento da correia deve ser de aproximadamente 143 centímetros. As correias têm um papel fundamental no trabalho das máquinas, porque graças a elas, as máquinas produzem um movimento desejado. Por favor, existem dois posicionamentos de correia, não é isso? O normal e o cruzado, mas qual é a diferença entre um e outro? Bom, no posicionamento normal, as polias giram no mesmo sentido, enquanto que no posicionamento cruzado, uma polia gira no sentido contrário à outra. Tá certo. E ainda tem uma outra coisa. Algumas máquinas têm o conjunto de polias de diâmetros iguais, mas tem outras, como essa daqui, por exemplo, que as polias têm diâmetros diferentes. E também nesse caso, se tiver faltando uma correia, você tem que saber como calcular o comprimento dela. E aí, Titão, como é que vai o trabalho com as correias, hein? Bom, a primeira eu já calculei. Aquela que tem um conjunto de duas polias iguais ligadas por uma correia aberta. 143 centímetros. Isso. Ótimo, já podemos mandar comprar a correia. Mas eu tô com um problema nessa outra aqui, que tem polias de diâmetros diferentes. Mas é a mesma coisa. Se você já mediu o diâmetro dessas duas polias? Eu já. A grande tem 50 centímetros e esta pequena aqui, 20 centímetros. Pois bem, como no desenho anterior, você mede a distância entre os centros dos eixos, encontra o valor dos raios dividindo os diâmetros por 2. E aí você desenha o conjunto com as medidas que você obtiver. Então fica fácil. Quais as medidas que você já tem? Eu sei que a polia maior mede 50 centímetros, então o raio é 25 centímetros. A polia menor mede 20 centímetros, então o raio é de 10 centímetros. A distância C entre os centros dos eixos é de 45 centímetros. Para fazer esse cálculo, que é aproximado, você tem que calcular o perímetro das semicircunferências e somar ao comprimento de A multiplicado por 2. Mas por que o cálculo é aproximado? Porque a área de contato da polia com a correia não dá exato uma semicircunferência, mas dá uma boa aproximação. É só que, se a gente olhar mesmo para o desenho, reparar nele, eu vejo que eu não sei a medida do segmento A. Como é que eu faço para descobrir ela? Tito, será que não dá para você mesmo pensar num jeito? Bem, vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Estou lembrando de uma coisa. Sempre que a gente tem uma medida desconhecida para descobrir, é bom lembrar do Teorema de Pitágoras, que usa como referência a relação entre os catetos e a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então acho que eu vou tentar traçar um triângulo retângulo dentro dessa figura aí. Vou utilizar o segmento A como hipotenusa desse triângulo retângulo. Bom, agora vou traçar os catetos do triângulo retângulo. Deixa eu ver. Vou traçar um segmento C paralelo à linha do centro formada pelos dois eixos das polias. Pronto. Essa linha forma o cateto maior do triângulo. Quando ela encontra outra linha do centro da polia maior, forma o cateto menor B. Sua medida corresponde ao valor do raio maior menos o valor do raio menor. Pronto, encontrei o meu triângulo retângulo. Agora que as medidas foram encontradas, é preciso representar essas informações matematicamente em uma fórmula. Nesse caso, a fórmula é essa. O comprimento da correia, ou L, vai ser igual a π vezes raio maior mais raio menor mais 2 vezes a raiz quadrada de C ao quadrado mais
raio maior menos raio menor ao quadrado. Agora, é preciso substituir os valores dessa fórmula pelas medidas. Então a fórmula fica L igual a 3,14 vezes 25 mais 10 mais 2 vezes a raiz quadrada de 45 ao quadrado mais 25 menos 10 ao quadrado. Agora é só ir fazendo as contas. 3,14 vezes 35 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2025 mais 15 ao quadrado. Daí fica 3,14 vezes 35 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2025 mais 225. E então, 3,14 vezes 35 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2250. A raiz quadrada de 2250 é só verificar na calculadora. Dá aproximadamente 47,43. Agora já estamos chegando. 3,14 vezes 35 dá 109,9. E 2 vezes 47,43 dá 94,86. Somando esses dois temos L igual a 204,76 centímetros. 204,76 centímetros. A correia para essa máquina deve ter aproximadamente 204,76 centímetros. É isso mesmo. Não é tão difícil assim calcular o comprimento da correia para uma máquina. Sabendo a fórmula, fica bem mais fácil. Mas nos dois casos que a gente analisou, o sistema era de correias abertas. E quando as correias forem cruzadas? Bom, as correias cruzadas são menos utilizadas atualmente porque o atrito gerado no sistema provoca o desgaste muito rápido da correia. Mas se você precisar calcular, é só seguir a fórmula direitinho. Para calcular o comprimento das correias cruzadas, você só precisa utilizar as fórmulas adequadas. Essas fórmulas e outros exercícios você vai encontrar no seu livro de cálculo técnico. E depois de aprender tantos cálculos, que tal uma revisão, hein? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que no ramo da mecânica, as máquinas fazem parte do dia a dia e precisam estar sempre em boas condições. E que muitas vezes é necessário repor peças danificadas ou trocar as correias. Aprendeu que existem correias abertas e cruzadas e que os conjuntos mecânicos podem ter polias de tamanhos iguais ou polias de tamanhos diferentes. E aprendeu também como se calcula o comprimento das correias que estão faltando em uma máquina reformada que tenha polias de diâmetros iguais ou diferentes. Agora sim. Para mim, essas máquinas aí são que nem gente. Já pensou o trabalho que deu projetar e fazer todas essas máquinas? Agora, para a gente poder usar direitinho uma dessas máquinas, é preciso usar muito isso aqui, ó. Por isso, procure fazer todos os exercícios que estão no seu livro de cálculo técnico. Eles vão te ajudar a compreender cada vez melhor os problemas de mecânica. Até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.